Muito bem, voltando para o nosso segundo bloco, vamos seguir analisando o nosso artigo 195 e agora eu quero olhar para o inciso 2, perdão. Porque além do empregador e da empresa pagar a previdência, o empregado também paga, como prevê o inciso 2. Ele diz lá, contribuições sociais do trabalhador e dos demais segurados da Previdência Social, não existindo contribuição sobre a aposentadoria, pensão concedidas pelo regime geral da Previdência, que trata o artigo 201. Então vamos lá. Trabalhador e demais segurados ali da Previdência Social. Quem é trabalhador, quem é funcionário, quem é seletista, quem é trabalhador registrado ali, trabalha para uma empresa, a empresa já paga sobre o salário que ela remunera a contribuição da empresa. O empregado também vai pagar daquilo que ele recebe. E aí qual que é a função da empresa nesse caso? Pagar na obrigação do empregador aquilo que ele calcula sobre o total da folha e descontar do empregado a parte que é do empregado e repassar para o fisco. Aí reside um ponto importante, porque quando a empresa desconta o INSS e não repassa, ela comete apropriação indébita, inclusive, né? Porque ela está retendo um dinheiro do tributo e não está repassando para o fisco. Isso é crime de apropriação indébita. Isso, inclusive, tem previsão no Código Penal. De toda sorte, onde eu quero chegar? A partir do momento em que o empregado tem ali a sua remuneração, ele vai ser contribuinte dessa contribuição sobre o seu salário. E, além disso, além do trabalhador, do seletista, do empregado registrado, todo mundo que esteja na condição de segurado da Previdência. Ou seja, todo mundo que exerce algum tipo de trabalho vai ter que fazer esse pagamento de contribuição sobre aquilo que ele recebe. Então, reparem, todos os trabalhadores e todos os demais segurados da Previdência, o autônomo, por exemplo, ele é um contribuinte, tem que fazer o pagamento. Uma figura importante que aconteceu para a gente foi a MEI, né, de regulamentação, e ampliou muito a base de pessoas que estavam na informalidade e se formalizaram através da MEI, e aí hoje são contribuintes de uma forma muito mais facilitada, né? E estimulou a regularização de muita gente esse tipo de operação, né? De toda sorte, onde eu quero chegar? Todo mundo que recebe alguma coisa pelo trabalho está nisso. Rubens, eu sou advogado, eu tenho que pagar INSS? Tem, em tese tem, né? Quando você recebe pro labore da sua sociedade, ou quando você recebe os seus honorários, quando você trabalha na pessoa física, ao fazer a apuração daquilo que você recebe pelo seu salário, toda a sua receita é base de cálculo para a contribuição previdenciária. E aí até uma situação, né, quando você tem cruzamento das informações, as pessoas às vezes declaram, mas esquecem de pagar a contribuição. O fisco cruza isso e cobra a contribuição. Lá tem toda a regra da contribuição previdenciária, teto de contribuição, né, teto de salário de contribuição, mas tudo isso é parte importante dessa relação que a gente tem com o poder público, e aí todos nós somos financiadores da Previdência Social a partir desse tipo de receita, desse tipo de rendimento, tá bom? Além disso, nós temos no inciso 3, as receitas dos chamados concursos de prognósticos. O que são isso? Os tais concursos de prognóstico são as loterias. Então, todas as contribuições, todos os jogos que são autorizados ali pelo governo federal, pelo Banco Central, pela Caixa Econômica Federal, que faz a gestão disso, ali se torna base também e fato para a contribuição previdenciária, contribuição social. Inciso 4, do importador de bens ou serviços exterior ou de quem ali a ele equiparar. Então, eu te falei mais cedo, né, as importações pagam contribuição social. E a figura que for equiparada à importadora, a pessoa física também. Toda a importação está sujeita à incidência de PIS e de COFINS, além do imposto de importação, além de ICMS, as contribuições também estão elencadas aqui e são classificadas como fato gerador da contribuição de qualquer bem ou serviço vindo de fora. E mesmo que a pessoa não seja um importador oficial, é o caso do importador pessoa física, ele também está sujeito a isso. E aí, por fim, não menos importante, e agora a novidade, o inciso 5, que fala das contribuições sobre bens e serviços nos termos da lei complementar. Leis e serviços, bens e serviços que criou ali a figura da nossa chamada CBS. A CBS é a Contribuição de Bens e Serviços, que vai fazer parte do nosso IVA, né, do Imposto sobre o Valor Agregado,
e vai ser cobrado pela União, né, e pelos estados e municípios. Então o CBS é federal e o IBS que vai ser municipal e estadual, que vai ser cobrado tudo junto, numa alíquota unificada. A gente vai tratar disso mais para frente. De toda sorte, está aqui a previsão dos 5 incisos do artigo 95 que prevêem para a gente ali as regras da tributação das contribuições. E aí, o artigo 95, ele é um artigo bastante complexo, ele tem muita informação. Eu vou pensar também algumas delas. Estimulo novamente que você leia o artigo com calma, faça um estudo completo dele. Eu vou pensar aqui algumas informações que eu entendo relevantes para a gente, tá? Por quê? Lá no artigo 95, ele fala lá que as receitas dos estados, do DF, dos municípios destinados à Seguridade Social constarão nos respectivos orçamentos, não integrando o orçamento da União. Portanto, tem uma separação aí da destinação da receita, nesse caso, que não vai para a União. Olha a informação do parágrafo 3º. A PJ, a empresa, em débito com o sistema da Seguridade Social, não pode contratar com o poder público nem receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios. Isso é um ponto importante para quem atua no tributário, porque isso aqui relaciona-se muito a pessoas que têm ou que se valem de trabalhos licitatórios. E aí a gente muitas vezes precisa brigar para ter acesso à certidão, para ter acesso à suspensão da exigibilidade dos créditos, para discutir eventualmente uma cobrança indevida, sem que a empresa esteja na condição de devedora, né? Então a gente busca ali muitas vezes a certidão negativa de débito ou a certidão positiva com efeitos de negativa, com o objetivo de fazer com que nós tenhamos ali algum tipo de direito de participar de processos licitatórios. E reparem que é uma vedação constitucional, né? Um dos pontos interessantes de você observar, né? Talvez não precisasse tanta coisa assim na Constituição Federal, né, para tratar disso, mas enfim, o legislador constituinte, aí o constituinte originário e derivado decidiram fazer essas inclusões, essas inserções e essas limitações ali também, tá bom? Lembra que eu falei do parágrafo 4º do artigo 95? A lei poderá instituir outras fontes destinadas a garantir a manutenção ou expansão da Seguridade Social, obedecido ao artigo 541, que é aquele artigo que fala do imposto residual, que prevê a criação por lei complementar. Então, qual que é a lógica aqui? Aqui já está estabelecido as contribuições do empregado, do empregador, faturamento, receita e lucro, importação, bens e serviços agora. Se a União quiser criar uma contribuição nova, vou dar um exemplo, querer criar contribuição sobre os valores pagos à PJ, por exemplo, a pessoa jurídica, não a pessoa física. Isso teria que ser criado por lei complementar através dessa competência residual, por exemplo. Então, seria uma forma de criar novas formas de custear a Seguridade Social, para além daquelas que a Constituição já estabeleceu aqui para a gente. Isso garante aí esse número de contribuições, tá bom? E aí faria isso por lei complementar. Então, ela pode criar novas fontes se fizer isso através da ferramenta ali da lei complementar. O artigo segue: nenhum benefício ou serviço da Seguridade Social poderá ser criado, majorado ou estendido sem a correspondência à fonte de custeio total. Esse também é um outro ponto importante. Por quê? Criar contribuições, pelo fato das contribuições serem vinculadas a alguma destinação, pressupõe que, se o ente público quiser ou tiver a intenção de criar novos projetos, novos programas ou novos benefícios, reparem que ela coloca benefício ou serviço da Seguridade Social, se quiser criar algum tipo de nova figura que vá demandar do poder público receita, ao fazer isso, tem que constar na lei orçamentária qual é a fonte de custeio disso. Então, eu não posso criar programa, eu não posso majorar programa, eu não posso implicar ou complicar mais o orçamento público sem que isso tenha fonte de custeio relacionada. Então, aí que vão nascendo outras figuras de contribuição a partir do momento em que os entes públicos vão criando novas ferramentas de manejo social, né? Então, o que muitas vezes pode acontecer é não criar novas contribuições, mas
mudar o orçamento público para que o orçamento público atenda aos interesses da criação de novas necessidades, que foi como aconteceu, por exemplo, na época da pandemia, né? na criação do auxílio emergencial, sangrou uma parte para destinar uma parte do dinheiro público para colocar o dinheiro para rodar, por exemplo, na época ali da pandemia, tá bom? Regrinha de anterioridade: as contribuições só poderão ser exigidas após decorridos 90 dias da aplicação que houver instituído ou modificado, não se aplicando ali a regra da noventena, que vê o artigo 153b. A gente vai falar dos princípios já, né, logo, e aí a gente vai voltar a falar de anterioridade, mas aqui está na Constituição também uma previsão de que as contribuições devem obedecer ali à figura da anterioridade. E aí a tecnia da Constituição, ela diz que são isentas de contribuição para a Seguridade Social as entidades beneficentes de assistência social que atendam às exigências de lei. Não é isenção. Aqui o termo correto seria imune. Por quê? Porque é a Constituição quem está assegurando e garantindo a não incidência de um tributo, não chamo de isenção. Isenção é uma figura própria de lei, não da Constituição Federal, lei ordinária. Tá? Então, quando a gente coloca isso, a isenção aqui não está corretamente colocada, é uma imunidade, e aí ela diz que as entidades de assistência social, que muitas vezes suprem, né, a falta e a falha do poder público, não pagam contribuições sociais daquilo que seria parte do empregador ou da empresa. Então, estão imunes à incidência do PIS, da COFINS e das contribuições de assistência social incidentes sobre as folhas de pagamento. Não é qualquer empresa que tenha isso, tem que ser entidade assistencial, entidade beneficente de assistência social e que obedeça aos requisitos que a lei define, aos requisitos da lei, que hoje são trazidas na Lei Complementar 187, tá? A Lei Complementar 187 é a lei que trata desses requisitos, a gente vai voltar a falar disso também em outro módulo nosso aí, tá bom? Ainda é importante a gente destacar o seguinte, ó. A Constituição coloca aqui, ó, o produtor, o parceiro, o meeiro, o arrendatário rural, o pescador artesanal e os seus cônjuges que exerçam atividade em regime de economia familiar, sem que tenham empregados permanentes, é uma condição, vão contribuir para a Seguridade Social mediante a aplicação de uma alíquota sobre o resultado da comercialização dos produtos. Então eles não vão fazer pagamento fixo, mas vão pagar sobre um percentual daquilo que eles arrecadam, aquilo que eles recebem com o seu trabalho familiar. Essa figura aqui, ela existe com a intenção de não onerar o produtor ou o pequeno produtor rural, o pequeno pescador, aquela pessoa que vive ali da terra ou vive da economia rural em regime familiar, fazendo com que tenha ali seja detentor dos benefícios previdenciários e faça o pagamento disso à medida em que ele tenha receita decorrente das suas atuações. É também um benefício aí que a Constituição colocou. Ou seja, você percebe aqui comigo que a Constituição ela traz uma complexidade para a relação, né? Esse talvez seja uma grande crítica que nós temos ao nosso sistema tributário pela dificuldade que isso implica. São muitas exceções, são muitas características e a reforma tributária trazida no consumo, ela até traz ali algumas mudanças em relação a isso que talvez seja um caminho também natural para as contribuições sociais. De toda sorte, esse é um vespeiro muito complicado de se mexer, porque nós todos só ouvimos isso, né? O caixa da Previdência é deficitário, ela perde dinheiro, ela está faltando dinheiro para a Previdência não vai se pagar, mas reparem que o universo de pessoas que financiam isso ainda é muito grande. Empregados, empregadores, empresas, faturamento, receita, lucro, importação. A partir de agora vamos ter a CBS. Vai haver a extinção do PIS e da COFINS, né, por conta da reforma tributária, né, não coloquei essa situação ainda, vai haver essa mudança, né, vai ter a substituição, mas não haverá ali uma perda, na minha visão, de arrecadação. Vai inclusive ter uma ampliação das receitas de tributação por conta da CBS. De toda sorte, a gente observa aqui que são muitas nuances a serem observadas quando a gente pensa em contribuição. E aí, eu vou fechar esse segundo bloco aqui, daqui a pouco a gente volta com mais contribuição e segue analisando o nosso artigo 95 ainda.